programa Agenda 2020 com o Diário Bíblico, aqui da sua Rádio Kairos FM, tá bom? Vamos para o nosso gosto de liturgia, que a gente sempre tem o hábito de fazer uma reflexãozinha sem nenhuma pretensão, não é homilia. Homilia tem só uma coisa melhor do que isso. O padre faz aqui uma coisa bem despretensiosa. Se ajuda, bem, se não ajuda, você joga no lixo. Mas a gente espera ajudar, né? Nossa vontade é que ajude. E o que a gente está refletindo nesses últimos dias? Nós estamos refletindo sobre o fim dos tempos. É um negócio meio calamitoso, apocalíptico, mas não é para assustar não, né? A gente também está escutando desde os últimos 2, 3 domingos, né? Já no terceiro, do 31º domingo, 32º domingo para cá, a liturgia deu uma inclinada assim para esse negócio de um discurso escatológico, né? Desse escatom, dos fins, desses fins últimos que todo final de ano litúrgico traz e que a gente tem que se acostumar, né? Conviver com essa realidade. E o que é esse fim dos tempos? O que essa liturgia está trazendo? Ela está trazendo a elevação dos tempos ao que é o ponto mais alto, a plenitude desses tempos. A plenitude destes tempos é o reino, o reinado de Deus. É isso. O que eleva tudo, o criado, o que eleva todas as manifestações de Deus, a encarnação, a ressurreição, tudo apontando, preparando-nos para o reinado de Deus, que em parte já vivemos, e é claro, plenamente na eternidade vamos descobrir, vamos viver e contemplá-lo face a face. E os textos vão falando de fins históricos ou de momentos históricos, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o que nós estamos acompanhando a liturgia na primeira leitura dessas liturgias nossas, já tem alguns dias que nós estamos com o profeta Daniel, e ele é um profeta e tem também dentro dele, né, esse gênero, porque as pessoas pensam que o Apocalipse é só o livro, né? O Apocalipse é só o último livro da Bíblia mesmo, mas o gênero apocalíptico está presente em toda a Sagrada Escritura. Tem um pedacinho em cada canto do Antigo e do Novo Testamento, você vai achar esse gênero apocalíptico, revelador e ao mesmo tempo impactante. É uma pena que a gente reduza, né, o livro do Apocalipse a essa meditação ou essa reflexão histórica, né? Vai acontecer. Não, eu já falei isso, é bom que a gente frise isso de novo. Não é que vai acontecer. Nem o Apocalipse, o livro do Apocalipse de João, nem o gênero apocalíptico presente em outros livros da Bíblia, nenhum deles está falando de coisas que vão acontecer. Eles estão falando de coisas, eventos que já aconteceram, que estão acontecendo e sim, vão continuar acontecendo. É isso. É essa mescla entre o passado, presente, futuro, que ficou tão bem expressa naquela frase, naquele fragmento da carta de Paulo, né? Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. É Ele que nos faz entender o ontem, Ele que nos faz viver o presente e nos preparar para o futuro, para o sempre. É Ele. Então tudo aponta para Ele. Então a primeira leitura do livro de Daniel fala nesse dia de hoje de uma realeza do Deus de Israel sobre os outros reinos. Uma realeza do rei de Israel, o Deus de Israel, sobre os outros reinos. A gente tem ali naquele contexto as ameaças todas dos Seleucidas, dos Medas, dos Persas, de vários reinos, e são descritos, né, na figura daqueles 4 animais, que parece até que a gente está lendo o livro do Apocalipse, né, nesse texto que a gente tem do livro de Daniel na liturgia de hoje. Parece que a gente está lendo de novo o texto do Apocalipse, né? Se vocês pegarem em casa o texto dessa liturgia, no capítulo 3 dos versículos, do capítulo 7, dos versículos 2 a 14, e depois nós vamos continuar essa reflexão ainda. Mas para dizer assim, o texto de Daniel, que tem esse fragmento que a gente chama de fragmento apocalíptico, ou de gênero apocalíptico, está tentando traduzir o momento que eles estavam vivendo. Um reino após outro se
colocando acima e sobrepujando a fé de Israel, negando os valores. Tem uma disputa clara, porque os outros reinos vêm de culturas politeístas. E Israel está acostumado ao monoteísmo do Deus de Israel, né? Do Senhor, acolhendo aquele prelúdio, né? Do Deuteronômio: escuta, Israel, um só é o Senhor. Escuta, um só é o Senhor. Então, acolhendo essa máxima do Deuteronômio, esse credo judaico, Daniel enfrenta, como tem enfrentado. Nós falamos disso na quarta-feira, falamos disso ontem e estamos falando de novo, desse enfrentamento do profeta aos ataques à sua fé. E hoje nós temos de novo uma declaração da realeza de Deus sobre os demais reinos. E aí nós vamos pro Evangelho e tem mais um fragmento desse discurso escatológico de Lucas, né? Nós estamos agora já na altura do versículo 29 desse capítulo 21, que tem esse discurso escatológico falando das mesmas coisas que a gente vem falando nos últimos dias, né? Estes fins que apontam para um recomeço. E estes fins que querem nos apontar para uma plenitude. E qual é a plenitude? Como eu disse, Jesus Cristo. Ontem, hoje e sempre. E esse Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, anunciou um reino. E esse reino foi colocado nas mãos da igreja, que, guiada pelo Espírito, deve nos conduzir na direção desse reino. Essa é a grande máxima de toda a nossa experiência de fé. É o ponto mais alto de nossa fé, sem dúvida nenhuma. Então nós queremos, com essa reflexão, instigar esperança. Porque nesses cenários de crise tem muitas profecias da desgraça, do desespero, do medo, da fobia. Aliás, tem uma fábrica de medo instalada e que beneficia grandes sistemas de... Como é que eu vou dizer isso para não ofender ninguém? Eu vou dizer assim, grandes sistemas de segurança. Existe uma fábrica de medo. Uma fábrica de medo que vai fazer você comprar para armazenar, para fazer você acumular por medo, por medo, por medo. Medo de perder, medo de acabar, medo de não ter, medo de perder a própria vida. Tudo isso tem também uma grande manutenção disso por trás dessas profecias do desespero, da desgraça, da angústia. Claro que nós vamos nos acostumar, ou devemos nos acostumar, devemos nos preparar para enfrentar isso. Mas não podemos viver como se tudo fosse só isso, a vida inteira. Por isso que a liturgia de hoje nos convida a aprofundar as nossas raízes, né? Com essa parábola que Jesus conta e fazendo uma alusão à figueira, que era uma árvore de raízes profundas, que representava a fidelidade de Israel, né? E além dessa passagem a gente tem outros momentos, e talvez um dos mais clássicos, aquele que Jesus passa pela figueira, pergunta por que ela não está produzindo, ele a amaldiçoou porque não produz. É exatamente o retrato da fé de Israel, esta figueira. A gente ainda podia ir para o capítulo 1 do Evangelho de João, quando Jesus diz que vê Natanael debaixo da figueira, antes que você me... eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, alguém que estava debaixo da fidelidade plena a Deus. Então a figueira é um símbolo da fidelidade, é um símbolo das raízes profundas, do fiel que tem raízes de fato profundas na sua fé, nos valores do Evangelho. É também a palavra. A figura dessa figueira certamente nos remete à palavra, que é lançada para firmar as bases do que vamos construir. Como nos sugere o capítulo 7 de Mateus: quem escuta as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vem a chuva, a enxurrada, vem os ventos e a casa não cai. É essa a proposta da liturgia quando fala desse fim dos tempos. E Lucas faz isso de forma magistral, né? Ele vai falando do fim de Jerusalém, para falar do fim desse reinado de Israel, para apontar para os fins do mundo e nos colocar diante de uma esperança. Não diante do desespero, é diante de uma esperança. Por isso que sempre a liturgia termina com um consolo.
Escutávamos dias atrás, há 2 domingos atrás, permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Escutamos isso ontem. Ontem escutamos isso e estamos escutando de novo. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, é um consolo. Aqueles que se apegam à palavra, que aprofundam suas raízes, esses não vão ser superados. E ainda que alguém faça mal ao nosso corpo, não pode fazer mal à nossa fé. Não pode nos atrapalhar a expressá-lo. Não pode impedir-nos de expressá-lo. Então que esse momento de confusão que você está vivendo em casa, que às vezes é até desesperador, porque faltou emprego, porque veio uma doença grave, uma doença terminal, porque descobriu um vício grave na família, no filho, na filha, porque descobriu alguém usando drogas, alguém misturado com vícios virtuais. Se esse cenário de caos, de crise, de angústia, de desespero te cerca, saiba que também te cerca o cenário da esperança, o cenário da fé, a força de Deus que te impulsiona a sair dessa condição, a levantar a cabeça e dar um passo além. Como eu disse, tenho dito nesses últimos dias, para quem tem fé, todo fim aponta para um recomeço.